Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vinda, onde a gente fala muito sobre finanças e investimento para quem tem um olhar de longo prazo, onde a gente carrega os ativos por vários anos, onde a gente tem uma carteira estruturada para o nosso patrimônio. Então, se esse conteúdo te interessa, eu já deixo o convite, te inscreve aqui embaixo do canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre alguns dos cuidados que a gente tem que ter ao investir nos Estados Unidos. É notório a quantidade de novos investidores na Bolsa Americana, novos investidores brasileiros que aportam seu patrimônio, que aportam seu capital lá fora, dentro da Bolsa Americana. Então eu quero passar alguns dos cuidados, e eu também faço isso, porém eu quero passar alguns cuidados em relação a esses movimentos, alguns cuidados em relação ao mercado americano. Então fica comigo para a gente falar muito mais sobre esses pontos. Lembrando que a valorização do dólar contra o real é um dos principais cenários do motivo e também do porquê vários investidores têm feito remessas para os Estados Unidos. É notório que o mercado americano é o maior mercado acionário do mundo, a gente tem inúmeras companhias, inúmeras bolsas, inúmeras oportunidades, é o mercado onde tem mais visão, onde tem mais oportunidades que aqui no Brasil, porém nem tudo são flores, a gente precisa colocar alguns pontos importantes aqui quando a gente faz uma análise macroeconômica. Então esse é um dos cenários importantes quando a gente vai estruturar uma carteira para o longo prazo, os nossos aportes, a nossa geração de patrimônio, a nossa gestão do patrimônio, os nossos movimentos, a gente tem no radar onde a gente está colocando. Esse é um dos principais dados que eu quero trazer aqui na tela. Vamos lá! Olha que legal esse dado. Aqui a gente tem o peso de cada país em relação ao mercado acionário mundial. Exatamente isso. O que eu quero trazer aqui? Os Estados Unidos, eles são 60% do mercado acionário mundial. Eles têm um peso em relação ao valor de mercado de todas as companhias públicas listadas no mundo de 60%. E a gente vê outros cenários importantes. Olha o tamanho do Japão, 5,5%. É muita coisa. China, que a gente achava que tinha um peso muito maior, 3,6%. Reino Unido, 3,6% também. Canadá, 2,9%. Ou seja, o mercado acionário americano não é pequeno e uma junção de todos os outros países de 23%. O Brasil, ele está aqui dentro dos 23%. A nossa relevância frente ao cenário mundial, ela é muito fraca, a nossa relevância de Brasil. E esse é um dos motivos que a gente, consequentemente, acaba alocando uma maior parte do nosso patrimônio, principalmente no exterior e em outros mercados acionários. Porém, nós precisamos ter alguns cuidados importantes aqui. Quais são eles? O mercado de ações americano, ele representa 61%, mais ou menos 62%, como eu coloquei aqui. Mas os Estados Unidos têm apenas 23% do PIB global. Um quarto do PIB global é americano. Não faz muito sentido a gente ter 60% do mercado de ações é nos Estados Unidos, o peso, e a comparação em relação ao PIB é de apenas 23%. Então, o que isso indica? Principalmente valuations. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do vídeo, mas esse é um ponto importante da gente colocar no nosso radar os pesos em relação a cada mercado acionário e a cada PIB dentro da nossa gestão. E um dos principais racionais para essa diferença gritante é que muitas pessoas nos Estados Unidos já tendem ao natural em comprar ações. Então lá mais ou menos 50% ou mais da população tem ações. E somando-se a isso, uma leva de vários outros investidores brasileiros, europeus, asiáticos, australianos, enfim, dos grandes países, também comprando ações listadas no mercado americano, acaba tendo essa discrepância, ou seja, o valuation maior dessas companhias. E uma comparação muito didática é, por exemplo, o preço das casas nos Estados Unidos não é maior do que o resto do mundo. O preço do mercado imobiliário é o mesmo, ele tem as suas nuances. Porém, o preço do mercado de ações americano é mais valorizado do que o restante do mundo. Aqui a gente tem uma diferença importante de grifar quando a gente vai fazendo os nossos aportes. Então, aqui na tela, a gente tem o valor de todos os ativos listados na Bolsa Americana, nas bolsas americanas, todos os ativos públicos em relação ao PIB americano. O que eu quero trazer com isso?
essa relação chegou em 200% do PIB. Se a gente for olhar uma comparação desde 1980, antes era 0,4% do PIB, chegou a bater 100% do PIB, e desde 2010, onde o mercado americano teve uma alta muito vertiginosa, essa relação cresceu muito acima do PIB americano. É um ponto que a gente tem que ter de cuidado em relação à gestão do nosso patrimônio, à gestão da nossa carteira, principalmente para a gente ter boas empresas nesse radar. E aqui o ponto é, nós temos um recorde histórico, nunca esse indicador esteve num patamar tão alto. O que isso quer dizer? O valuation das companhias americanas está num patamar nunca antes visto em relação a níveis anteriores. Isso quer dizer que eles estejam esticados? Não necessariamente. O que eu preciso passar aqui é essa discrepância em relação à produção industrial, a toda a produção americana. E um ponto que a gente sempre fala aqui no canal é em relação às ações de crescimento e às ações de valor. Geralmente, as ações de crescimento elas são mais sensíveis às taxas de juros, e as taxas de juros americanas têm um peso muito relevante no mercado acionário, tanto americano quanto mundial, que é um balizador em relação a todas as taxas do mundo. Então, esses movimentos de crescimento recente teve uma valorização muito forte se comparado às ações de valor, também mexeu muito no valuation do mercado como um todo, no valuation do mercado americano principalmente. E quando a gente tem ainda uma série de novas companhias entrando no mercado americano, como as recentes brasileiras, por exemplo, em que estão procurando ser listada nas bolsas americanas, esse movimento é ainda mais inflado. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, o seu feedback é muito importante aqui. Se você já é um holder nato, deixa o like aqui embaixo. Se é a primeira vez no canal, aproveita para se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para receber tudo em primeira mão. Deixa um comentário também que eu respondo todos eles, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Me manda uma mensagem e eu vou poder te ajudar muito em relação aos investimentos. Então, aqui na tela eu trago uma comparação entre as taxas de juros americanas e o mercado, e o S&P 500, que é o principal índice das bolsas americanas. Então, o que eu trago aqui? Essa correlação em relação às taxas dos tesouros americanos, ou seja, da renda fixa americana versus o mercado acionário. Ou seja, o que nós temos aqui? Em vermelho, a gente tem as taxas de juros de longo prazo do mercado americano. É muito notório de ver que existe uma correlação negativa. E o que seria isso? O gráfico, ele mostra o tesouro de 10 anos em vermelho em comparação à relação de preço-lucro de todas as companhias americanas do S&P 500 que está em azul. Então a gente pode ver uma correlação inversa extremamente significativa das taxas de juros de longo prazo e o S&P 500 no longo prazo. Por que isso? Quando a taxa de juros está no topo histórico, as ações estão listadas no menor patamar de relação preço-lucro. Agora que a gente teve uma clara redução da taxa de juros americana, aqui a gente pode ver o valuation das companhias num patamar nunca antes visto, somente na crise das bolhas.com. O que isso quer dizer? Taxa de juros influencia demais. Em paralelo também que o valuation das companhias, que o valuation das ações listadas no mercado americano está esticado se comparado a níveis anteriores. Então, a título de comparação e para a gente colocar exatamente esse gráfico que eu falei bastante para vocês aqui, eu trago alguns exemplos. Primeiro, as taxas de juros mais baixas, elas permitem um investimento maior em relação às ações. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor o exemplo que o tesouro de 10 anos vai render 5% aqui. E a gente quer um prêmio de risco, ou seja, a gente quer ganhar um adicional em relação a esses 5% de 3%. Quando a gente fala de 3%, a gente vai procurar uma ação que a gente pode, em tese, ter um rendimento de 8% ou mais. É o que a gente vai buscar como investidor. Porém, nessa comparação entre os 5% e 1%, a gente vai aceitar pagar mais caro nos valuations das companhias, porque a taxa de juros está na mínima e a gente quer ainda ganhar 3% adicional sobre a taxa de juros básica da economia, se a gente trazendo para a realidade brasileira, a Selic. Então, basicamente, quanto menores os juros e mais esticados os papéis e a gente querer ainda o mesmo rendimento, nós teremos que pagar mais caro por esses ativos, por essas ações, por essas companhias. E esse é um cenário extremamente importante de longo prazo, porque à medida que a gente vai entendendo esses cenários, vai entendendo os valuations, a nossa alocação de ativos como um todo na carteira vai sendo cada vez melhor da nossa estratégia de quantos por cento a gente tem em Brasil, quantos por cento nos Estados Unidos, quantos por cento no resto do mundo e também na gestão da classe de ativos. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho, tem também o Seja Membro para receber muito conteúdo adicional. Te espero no próximo vídeo e até mais.